noite, bem-vindos a mais um... Isso é tudo muito bonito, mas... Hoje houve novo debate entre António Costa e Passos Coelho, desta vez na rádio, e o momento alto foi quando António Costa não conseguiu explicar onde vai cortar 1.000 milhões de euros. Também as pessoas, quando é para implicar, qualquer pequenino valor que não se saiba explicar é logo um escândalo. Mas, por exemplo, quais são então o tipo de prestações que não estão sujeitas ainda à condição de recursos e que passarão a estar sujeitas? É o que eu lhe digo, nós iremos fazer a avaliação do conjunto das prestações, já lhe expliquei relativamente às das... Pronto, também qual é o problema? Não sabe uma conta. Alguma vez o António Costa se gabou de ser um campeão a fazer contas? Com contas feitas! As contas feitas, as contas estão feitas, as contas estão publicadas. Que azar, azar. Pelos vistos, a única conta que António Costa não tinha feito foi precisamente a que saiu no teste. Também já me aconteceu. Isto significa que António Costa não nos estava a dizer tudo. Ele estava farto de dizer, eu tenho um estudo. Faltava dizer, eu um dia deste ainda hei de sentar-me com calma e lê-lo. Por acaso tenho curiosidade em saber o que é que isto diz. Quando acabar de ler o novo das 50 Sombras de Grey, vou pegar neste menino. Mas também é assim tão importante saber onde é que António Costa vai fazer os cortes. Nós já sabemos que os cortes são nas prestações sociais. Ou seja, quem vai sofrer são os desgraçados que recebem apoio do Estado. Só falta saber que tipo de desgraçados são. Até podemos ser nós a tratar disso. Ó Bruno, desculpa, enche aí um boião com várias categorias de desgraçados portugueses. Põe tudo. Desempregados, pensionistas, coxos, tudo o que tu te lembrar. É lá. Rapidez. Tem bastantes desgraçados? Então vamos lá ver. Atenção. Vamos lá ver. Os desgraçados... Obrigado, Bruno. E os desgraçados escolhidos para sofrerem os cortes de António Costa são... as viúvas! E o que é que as nossas viúvas acabaram de perder, Miguel? Ricardo, as nossas viúvas foram expoliadas do complemento solidário para idosos, da pensão social de invalidez e da isenção de taxas moderadoras, entre outros cortes avulsos na saúde, num total de 1.000 milhões de euros! Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado. Mas, infelizmente, isto de debates na rádio não é a mesma coisa. Por exemplo, assim perdemos os comentários de especialistas em linguagem não verbal nos programas muito sérios que não misturam informação com entretenimento. Aquilo que passa para os portugueses vai muito além do que Passos e Costa dizem. Aquilo que não escolhem mostrar pode ser igualmente importante. Cá está, este programa muito sério da RTP, que não mistura informação com entretenimento, vai debruçar-se sobre aspectos igualmente importantes, nem sequer são ligeiramente menos importantes. Atenção, são igualmente importantes ao discurso dos candidatos. Vamos então ouvir as impressões do especialista em linguagem não verbal proferidas neste programa muito sério da RTP, que não mistura informação com entretenimento. O Pedro Passos Coelho entrou com uma primeira afirmação exibindo na face uma expressão de desprezo que lhe é típica e que é um padrão base dele de comunicação. Desprezo porque eleva um canto da face, uma expressão assimétrica. O António Costa também tem associado um padrão de comunicação que deveria de corrigir, que é o aparecimento de rugas na testa. Portanto, expressão assimétrica de Passos Coelho, rugas na testa de António Costa, não é? Analisar caras. Isto é, no fundo, o equivalente científico àquelas velhas que dizem não gosto da cara dele. Ou seja, é a melhor maneira de exercer o seu direito de voto de uma forma consciente e informada. O António Costa, mais agressivo, a uma dada altura ganhou confiança, expressou essa confiança numa altura em que pôs as duas mãos em cima da secretária e ganhou ali terreno e corpo. Encolheu-se quando se falou ali em alguns aspectos, julgo relacionados com a segurança social, onde se apoiou na secretária e fez desaparecer o corpo.
Eu acho que foi aqui que o António Costa perdeu as eleições. Eu lembro-me de estar em casa e dizer: olá, as duas mãos em cima da secretária. Pumba, maioria absoluta. Quando ele fez desaparecer o corpo, eu: já fostes. O Pedro Passos Coelho tem associado a ele um padrão também a corrigir, que é dar muitas vezes afirmações positivas e faz negações com a cabeça. E nós inconscientemente ficamos sem saber o que é que temos que acreditar. Se é naquilo que ele está a verbalizar, se é aquilo que estamos a ver. Eu tenho a certeza absoluta de que isto é mesmo uma ciência. O Pedro Passos Coelho é um dos grandes, para mim é um dos grandes defeitos que o Pedro Passos Coelho tem. Espera, eu sei esta. Um dos maiores defeitos do Pedro Passos Coelho, não cumprir o que promete. Não. Ser incapaz de reduzir a dívida. Não, isso não. Nunca ter tido um emprego que não tenha sido arranjado pelo Ângelo Correia. O Pedro Passos Coelho é um dos grandes, para mim é um dos grandes defeitos que o Pedro Passos Coelho tem, talvez pela altura que tem. O Pedro Passos Coelho curva-se, dá um ar de fecho. Ainda agora, quando vinha a sair, o Pedro Passos Coelho vinha com as mãos abertas, uma para a frente, outra para trás, com as mãos a balançar ao lado do corpo. Era o que eu ia dizer a seguir. Aquela maneira de andar dele. Para mim, está a prejudicar o país, aquela maneira. Aliás, os professores, os lesados do BES, os reformados, os desempregados, é o que lhe têm dito mais na pré-campanha. Olá, Passos! Tu locomoves-te de uma maneira que realmente podia ser melhor. É quase sempre isto. Quase sempre. Bom, para comentar os especialistas em linguagem corporal, temos hoje connosco a sorte e o prazer de ter José Diogo Quintela, especialista em especialistas em linguagem corporal. José Diogo, a RTP é o único meio de comunicação muito sério que não mistura informação com entretenimento a dar tempo de antena a este tipo de charlatão especialista? Boa noite, Ricardo. Não, Ricardo, este tipo de charlatães especialistas também está presente em jornais online muito sérios que não misturam informação com entretenimento, como é o caso do Observador. Neste artigo intitulado "O que revelam as caras de Passos Coelho e António Costa", apresentam este especialista em linguagem não verbal e programação neurolinguística. Zé Diogo, o que é programação neurolinguística? Ricardo, segundo os mais reputados cientistas, é outra pseudociência largamente desacreditada. Ou seja, temos aqui crendice difundida por um meio de comunicação altamente tecnológico. Ou seja, uma espécie de obscurantismo de ponta. É isso. Mas, Ricardo, verdade seja dita, este jornal online muito sério, que não mistura informação com entretenimento, não foi o primeiro a recorrer a este especialista em linguagem não verbal. Em maio, já o Público, um jornal muito sério que não mistura informação com entretenimento, tinha dedicado toda a sua primeira página, o editorial e o suplemento, que, note, tem excelentes cronistas, a este charlatão especialista. Cá está. Os gestos que traíram os protagonistas do caso BES. Um especialista em linguagem corporal analisou os depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito no caso BES e chegou a conclusões surpreendentes. Zé Diogo, e quais são essas conclusões surpreendentes? Estás bem sentado, Ricardo? Estou sim. Olha, parece que o Ricardo Salgado não disse tudo o que sabia. Não posso. Estou-te a dizer. E, às vezes, poderá até ter mentido. Segundo o Público, este charlatão especialista encontrou muitos indícios de mentiras, inverdades, omissões, lapsos linguísticos e incongruências. Alto. Desculpa, Zé Diogo. Além de mentiras, encontrou também inverdades? Não acredito, Zé Diogo. Como é que este charlatão especialista descobriu isso? Ricardo, descobriu sobretudo... Quem? O charlatão especialista? O charlatão especialista... O que é que ele fez? Descobriu sobretudo através da análise de comissões. O Ricardo Salgado coçava-se muito. Mas, então, quando nos coçamos é porque estamos a mentir. Zé Diogo? Sim. Zé Diogo, eu passo o dia a mentir. Eu às vezes até a dormir minto, Zé Diogo. Ricardo, também eu. Às vezes estou ali a ver televisão e estou ali a mentir. Repara, o Público questiona, e bem, mas como distinguir uma simples comissão normal de um sinal emocional? E diz o charlatão especialista. O que é que diz o charlatão especialista, Zé Diogo? Diz ele, não há comissões por acaso.
Os micropruridos que aparecem na cara surgem por indicação do nosso cérebro. Pica-nos ali e não é sem querer. É impressionante. Muito obrigado, Zé Diogo. Eu achei esta conversa interessantíssima. Não admira, Ricardo? Pois este programa é espetacular. O nosso convidado de hoje é a prova viva de que o mercado de trabalho português não está assim tão difícil. Em 2013 despediu-se e meia dúzia de dias depois já tinha um emprego melhor. Senhoras e senhores, o vice-primeiro-ministro de Portugal, o Dr. Paulo Portas. Bom dia. Boa noite, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Muito obrigado por ter vindo. Eu queria começar por lhe chamar a atenção para o facto de eu ter um PIN igual ao do Primeiro-Ministro, mas maior. Um bocadinho aumentado. O meu patriotismo é em cerca de 30% superior ao do Primeiro-Ministro. Então vamos fazer um swap. Dê-me aí Queria o PIN, que isso é muito bom para a diplomacia económica. Ah, certo. Então fique para si. Eu espero que isso consiga então vender produtos eficazmente. Já agora, se calhar, ponho este maior ainda. Sim. Esse já não vou pedir. Talvez não. Faço questão de estar muito patriótico hoje. A primeira coisa que eu queria perguntar-lhe é se está satisfeito com o resultado da sua governação. Se acha que estes piegas que andavam a viver acima das suas possibilidades aprenderam a lição que os senhores lhes ensinaram nestes 4 anos. Oh, Ricardo, nós estamos num programa de humor. E eu vou tentar manter esse registro. Quando corre bem, sim. Há uns assuntos que são mais sérios do que outros. E, portanto, a primeira parte da resposta tem que ser mais em tom sério. O problema não era as pessoas viverem acima das suas posses num país em que o salário médio não chega a 1.000 euros e há 2,5 milhões de pessoas com pensões abaixo de 1.000 euros. O problema é que o Estado vivia acima das suas possibilidades. O Estado ia financiar-se e ninguém nos emprestava cheta. O Estado ia buscar pilim para se financiar e ninguém nos emprestava cheta. A dívida estava em 110% do PIB, as taxas de juros estavam acima de 10% e o déficit estava acima de 10%. O que é que queria que nós fizéssemos? Eles assinaram o papel, chamaram a troika, a gente rasgava o papel e depois onde é que havia dinheiro para pagar salários e pensões? Ainda assim, Certo. depois dos cortes de salários, de pensões, prestações sociais, do aumento dos impostos, se os senhores ganharem estas eleições, o que é que vão fazer na próxima legislatura? Pegar em cada português, virá-lo ao contrário e sacudir a ver se caem trocos? Olha, esse abanão levaram as pessoas com o resgate em 2011. De um dia para o outro. Porque veio o resgate, veio a troika, veio o morando e veio a recessão. E eu acho que houve 3 anos em que as pessoas se sacrificaram, e muito, para conseguir que o país saísse daquela etapa. Nós vimos-nos gregos, mas não ficámos gregos. É uma grande diferença. E eu acho que os próximos 4 anos, se houver bom senso, vão ser anos a recuperar. A recuperar do ponto de vista de salários, a melhorar do ponto de vista de impostos, que é mais do que justo, e a não ter que fazer medidas excepcionais nem sobre salários, nem sobre pensões, como é evidente. Nós vamos ter muito que recuperar, não é? Porque durante esta legislatura, em termos de PIB, Portugal está agora igual ao que estava há 15 anos. Estamos agora iguais ao que estávamos há 15 anos. Ou seja, podemos dizer que a sua governação é o botox dos países. Botox é engraçado. O Botox eu acho que andou a fazer quem andou a disfarçar as contas. E lifting, não é? Como se diz. Acho que sim. Andaram a fazer com as PPPs. Deixa cá ver se eu maquilho. Depois disso, vem sempre o Botox quando é um exagero. Depois rebenta e o que fica à vista não é bom de ver, não é? Como as pessoas sabem. Por falarem, não é bom de ver. Depois do último governo de coligação no qual o senhor participou, os portugueses ficaram tão satisfeitos com o vosso trabalho que resolveram dar uma maioria absoluta a José Sócrates. É verdade. Só começo por lhe dizer uma coisa. Está a desconcentrá-lo. O PIN não aumentou. Você disse que ele ia aumentar. Não, mas agora não passa disto. Okay. O meu patriotismo está a bater ferros no máximo. Não passa disto. O que eu lhe queria perguntar é, da última vez que participou numa coligação, o povo português ficou tão satisfeito que resolveu dar uma maioria absoluta a José Sócrates. Que ato de loucura coletiva é que acha que a sua governação desta vez vai levar o povo português a fazer?
Você sabe que há uma frase. Estou com medo, que sabe? Estou com muito medo. Eu também, mas se calhar é por outra razão. Você sabe que há uma frase que é atribuída ao Einstein, mas eu não tenho a certeza que não seja apócrifa. E que é uma boa definição de loucura. Loucura é, terá dito Einstein, Exato. querer obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Exato. Bem, eu acho que esse é o problema do PS. Você podia ter um PS clean que dissesse: enganámos-nos, cometemos erros, percebemos a lição, damos garantias que não voltamos a repetir. Não, você tem um PS no divã. Entraram em negação. Não foram eles que chamaram a Troika, não foram eles que assinaram o memorando, não foram eles que puseram a dívida em 110%, não foram eles que deixaram o déficit em 11%, nem as taxas de juros acima de 10%. Ouça, eu acho que quando você não reconhece o que aconteceu no passado, corre um sério risco de o repetir no presente. Eu não queria nada que isso se repetisse. Vamos falar só um bocadinho do passado. Não quero amassá-lo com isto, mas enquanto diretor do Independente, que capa é que escolheria para dar aquela notícia sobre aquele ministro que disse que se demitia irrevogavelmente? Irrevogavelmente. E depois ficou. Eu tenho aqui algumas capas à sua disposição. Temos esta. A manchete é birravogável. Sim, não é fácil dizer. Não é fácil, é um jogo de palavras, enfim. Tenho esta que diz arrependimento bate à portas. Pode suceder. Não sei se era apropriada ao Independente. Tenho esta ainda que diz voltei de lá. Ainda ontem estava irrevogavelmente demitido e agora já estou cá. Olha, Ricardo, se eu ainda me lembro do jornalismo, todos esses títulos têm batidas a mais. Isso não dá para pôr numa primeira página de jornal. O terceiro é mais simpático. É mais suave, mais amigável. Mas eu ofereço um em alternativa, que é o Revogador. Tem muitas leituras, umas mais amigas, outras mais adversas, mas cabia aí na primeira página. Bem, enfim, uma lição de jornalismo para mim, que sou licenciado em Comunicação Social. Exatamente, é isso. O debate entre o Dr. António Costa e o Dr. Passos Coelho teve uma audiência de 3,4 milhões de pessoas. Dada a prestação do Primeiro-Ministro, acha que isto vem confirmar aquela ideia que nós temos que o povo português gosta muito de se aglomerar à volta de acidentes? Oh, Ricardo, eu, em matéria de debates, tenho objeção de consciência, porque o Jerónimo de Sousa não quer debater comigo. Eu isso acho normal, porque em nenhum país comunista houve algum debate com um adversário, a menos que fosse o último. E o António Costa, quer ver, todos os dias enche a boca com a democracia. Achei um bocadinho esquisita aquela coisa do eu com aquele não debato. De maneira que eu, em matéria de debates, tenho objeção de consciência. Certo. Segue. Queria perguntar-lhe ainda o seguinte: o Governo, e o senhor em particular, manifestou uma grande alegria pela saída da Troika. A questão é, nós não devíamos ter corrido primeiro com aqueles que queriam ir além da Troika e depois então com a Troika? Nem além, nem aquém. Eu só queria uma coisa, e foi com isso que eu vivi durante 3 anos, dia após dia. Era vê-los fora daqui. De preferência, vê-los fora daqui, amigavelmente, contas acertadas, e nunca mais os ver aqui outra vez. E portanto, isso foi a minha prioridade. Você sabe, quando eles foram embora, nós tirámos uma selfie aos portugueses, a eles não tirámos, e eu fui-lhes entregar pessoalmente uma edição dos Lusíadas, traduzida para inglês, para eles saberem que nós somos gente antiga e gente brava. E que a gente não gosta de gente que vem de fora dar-nos opiniões porque nos empresta dinheiro. É evidente que se nós nos pomos na situação de estar falidos, temos que suportar. Mas se pudermos aprender a lição e nunca mais ter isso à nossa frente, eu acho que era bom. Isto é uma coincidência incrível, porque eu também tenho um livro para lhe oferecer e que tenho a certeza que nunca leu. Isso é a Constituição. Constituição da República Portuguesa. Eu sei que era, se calhar, até lerem em voz alta lá no Conselho de Ministros. Nós arranjámos maneira deste livro fazer parte do programa Ler Mais. Achamos importante que quem vá para o Governo consiga, enfim, tenha conhecimento deste livrinho, o que é. O senhor, eu queria perguntar-lhe o seguinte: o facto de ter tentado sistematicamente governar fora da lei, não faz de si mais do que o Oliveira da Figueira do Tintim, um dos irmãos Dalton do Lucky Luke? Não, nem eu, nem o meu irmão Miguel, nem a minha irmã Catarina temos esse nome. Mas, Ricardo, sabe que eu, nisto da Constituição, estou muito à vontade. Ela ficou melhorzinha de cada vez que foi revista. Mas sabe uma coisa, é um bocadinho maçador, ou intrusivo, ou incomodativo. A gente chega à primeira página da Constituição e manda-nos para o socialismo.
mesmo que você não queira. Ouça, eu vou para o socialismo se quiser. Só um cheirinho Agora, no se eu prólogo. não quiser ir para o socialismo, não vou. Senhor Isso é que se chama Vice-Primeiro-Ministro. respeitar as ideias dos outros. É só um Mas cheirinho agora, no prólogo, Ricardo, depois o resto muito não está lá nada. Você, é, certo, mas eu revogava o prólogo. Certo? Eu revogava o prólogo, porque, desculpe lá, é um bocadinho intrusivo. Eu posso ser socialista, posso não ser socialista. E não me obrigam a ir para o socialismo se eu não quiser. De resto, hoje em dia é muito difícil descobrir o caminho para o socialismo. Está bem. Muito bem. Mais uma questão. Não acha que é melhor trocar, sem prejuízo das suas presenças em feiras? Se não é melhor... Sem prejuízo. Eu gosto de ver e não tenho nada... Gosto muito de o ver trabalhar em feiras. Mas não era melhor trocarmos uma ou outra por uma ação de formação num talho? Só por uma razão. Porque os senhores prometeram cortar nas gorduras e o que acontece é que acabaram a trinchar o lombo dos reformados e dos trabalhadores, que é xixa. Isto é tudo xixa. Então vamos falar do talho. Olha, primeiro, modéstia à parte, acho que feiras não faço mal. E nos últimos 4 anos passei a vida em feiras, lá fora, a tentar vender, ou ajudar a vender, produtos portugueses e marcas portuguesas. Mas eu não vou amassar com os números das exportações, como você sabe. A oposição diz que correram mal. Mas, a propósito de talho, sabe que na semana passada, a partir de Sines, foram 4.000 bovinos, pela primeira vez, vivinhos, dentro de um barco, para Israel. E sabe porque é que é importante? Porque nós não podemos vender para a Rússia por causa do embargo e temos que andar a encontrar outros mercados. De maneira que a matéria de xixa ou a matéria de talho, sim, nós estamos a exportar bastante mais em agro do que antigamente. Tivemos uma grande vitória no âmbito do gado vacum. Não sei, está-me a dar uma boa notícia. Não é isso? 4.000 cabeças? 4.000 cabeças. Vivas. Vivas, muito bem. Não tenho a certeza que o destino delas é chegarem lá assim, mas... Certo. Muito bem. Não se tem falado muito no seu, e eu acho pena, o seu guião da reforma do Estado caiu no esquecimento. Não será melhor admitir que depois desta legislatura, aliás, depois desta legislatura, o Estado, tal como os portugueses, só se vai reformar quando for mesmo muito velhinho? Ou até falecido? Ricardo, há quantos anos é que Portugal é Portugal? Ora bem, 1143... É fazer contas como António Costa. É fazer a conta. Isso é a coisa mais humana que há. Vai lá, 1143 para 2015 dá quanto? Ora... Bom, dá quase 900 anos. Ora, certo. Já somos antigos. Era o que eu ia dizer. Já somos antigos. É verdade. Isso para umas coisas é boa. É bom. Para outras, realmente é um bocadinho mais difícil de mudar ou de reformar, mas eu espero que você não tenha razão. O programa da coligação tem sido muito criticado pelo facto de não incluir contas. Não há contas nenhumas. Onde é que fizeram as contas? Ninguém sabe das contas. A sua repulsa pelos números tem a ver com o facto de ainda ter muita dificuldade em aceitar que é o número 2 do governo. Eu já aceitei isso há muito tempo. Sério, este número não custa a digerir. Agora, em contrapartida, você leva aqui com 20 segundos de números do governo. Por acaso, Já estou arrependido do de ter Instituto perguntado. Nacional de Estatística. Isto não há nada que se faça que não tenha a ver de volta. Olha, confiança na economia a melhor de 2001. Desde 2001. E a melhor desde 2008, empresários. Finalmente, desemprego a descer, mas para quem está nos 11,9, ainda é um sério problema. Investimento a disparar. Porquê é que eu disse estes 3 números? Porque só há emprego se você tiver investimento e só há investimento se você tiver confiança. Portanto, eu acho que há as questões de números, há aí umas questões de números um bocadinho mais sérias, mais importantes do que essa coisa de ser número 2. De resto, já fiz essa escolha há muito tempo. Portanto. A última questão, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Estou fascinado com o seu pino. Eu sei que hipnotiza. A esfera armilar... Mas isso é bom. Eu pensei sim. Eu espero que esteja à direita, se calhar pus isto ao contrário. Visto daqui, está do lado direito. Muito bem. O que em si é estranho. Se perder as eleições, o senhor demite-se ou os estatutos do CDS não permitem que haja outro líder? Bem, é assim. Olha, há uma coisa que eu lhe garanto. Eu já lá estou há um tempo, isso é verdade. Mas no CDS pode ter certeza que ninguém terá a longevidade do Dr. Álvaro Cunhal, que o encantou quando você era mais novinho. E eu até percebo, porque ele era muito inteligente, o problema é que pensava mal. Mas... O senhor atira-me o Álvaro Cunhal à cara. Mas podia atirar pior, não? Primeiro uma lição de jornalismo. Agora recordar-me... Sim, senhora. Estou mesmo... Arranjou aqui um leitor e arranjou. Bom, senhor Vice-Primeiro-Ministro, agradeço muito a sua... Já acabou? Já, acabamos. Eu queria só... Você na próxima vai fazer estas entrevistas? Não sei bem. Também não querem vir? Então, só o senhor é que aceita. Eu tenho de acabar. Vamos terminar, como sempre, com o nosso popular apontamento. Não sei se já conhece. Chama-se Concatena, filho, concatena.
É a chamada política do ioió. Não sabe nadar, quem é pique não sabe nadar, não sabe nadar, não sabe nadar. E assim se concatenou. No próximo programa vamos receber o secretário-geral do PS, António Costa, que vai certamente lamentar o facto de vivermos num país em que até 4.000 vaquinhas têm de emigrar. Boa noite, até amanhã.